Olá, bora começar com uma pergunta. O que faz uma liderança ser inspiradora de verdade? Aquela que a gente admira e quer seguir. Garanto que a resposta não está escrita no crachá nem no título do cargo. Hoje, a gente vai cavar fundo para entender o que realmente sustenta os grandes líderes, os seus valores e a sua identidade. Quer um exemplo disso? Steve Jobs. Em 2005, lá na formatura de Stanford, todo mundo esperava um discurso sobre inovação, sobre a Apple. Mas o que ele fez? Surpreendeu geral. Falou sobre a morte, sobre conectar os pontos da vida olhando para trás. E foi ali, naquele momento de vulnerabilidade total, que apareceu o líder de verdade, a pessoa por trás do gênio dos negócios. Ficou claro que o que nos conecta não é o poder, é a humanidade. E essa história do Jobs nos joga direto no centro de um problema gigantesco, quase uma epidemia silenciosa nas empresas, a tal da crise do crachá. A gente conhece bem esse perfil. O currículo é impecável, cheio de cursos caros, domina todas as metodologias da moda. Na planilha, é um sucesso. Mas aí vem uma crise de verdade, um dilema ético, um momento que exige coragem. E a pessoa trava. Simplesmente trava. É o que chamamos de líder desencaixado de si mesmo. Preparado para fazer tudo, mas talvez nunca tenha parado para pensar em quem ele realmente é. E o resultado disso é devastador. Olha só esse dado da Gallup de 2023. Apenas 21% das pessoas se sentem de fato engajadas com o trabalho. É muito pouco, e uma das principais causas apontadas é justamente a falta de confiança na liderança. Os números não deixam mentir. Essa crise de identidade lá no topo gera uma crise de engajamento em todo o resto. E aqui a gente chega no ponto-chave. Existem dois tipos de liderança. De um lado, a liderança por função. Ela vem do cargo, da hierarquia. Basicamente, o poder dela está no organograma. Se a pessoa muda de empresa, esse poder acaba. Do outro lado, tem a liderança por identidade. Essa nasce de dentro para fora. Ela é construída em cima de valores sólidos, de coerência. Uma é passageira. A outra, essa fica, porque é baseada em quem a pessoa é de verdade. Ok. Se o problema é essa liderança desconectada, oca, por onde a gente começa a consertar isso? O primeiro passo é uma pausa. Uma pausa para se fazer uma pergunta que é ao mesmo tempo simples e a mais difícil de todas. É essa. Quem sou eu, de verdade? Tira o cargo, tira o sobrenome da empresa, tira as expectativas que os outros colocam. O que sobra? Essa pergunta é o marco zero. É o começo da jornada para construir uma liderança com alma. Uma liderança que não desmorona na primeira tempestade, porque ela tem um centro, uma base sólida. E a resposta para essa pergunta tão profunda está num lugar que a gente não consegue ver. Pensa numa árvore gigante, bem forte. O que a mantém de pé, firme, mesmo na ventania? Não é o tronco ou os galhos, são as raízes. A essência de um líder é exatamente isso, as raízes. É a parte invisível, mas é o que sustenta tudo. É aquele conjunto de valores, de crenças, aquilo que é inegociável. Não é o que a pessoa mostra numa apresentação de PowerPoint. É o que guia as decisões quando ninguém está olhando. É a diferença entre atuar como líder e ser um líder. Atuar cansa, ser dá energia. E é dessa essência que nasce a verdadeira autoridade. Porque, veja bem, existe a autoridade formal, aquela que a empresa dá. Você é o gerente, ok. Mas existe a autoridade moral. Essa não é dada, é conquistada. As pessoas te reconhecem como líder pela sua integridade, pela sua coerência. E é essa que gera confiança de verdade. Pensa bem, todo mundo já passou por isso. Dentro de uma equipe, muitas vezes a pessoa que todo mundo procura para um conselho, para resolver um problema, não é o chefe oficial, é um colega. Por quê? Porque essa pessoa tem uma postura de líder, independente do cargo. Isso prova, na prática, que liderança é muito mais sobre postura do que sobre posição. Certo? Já entendemos que a essência são as raízes invisíveis. Mas e a parte que a gente vê? Como essa força interna se manifesta no dia a dia? É aí que entra a identidade em ação. A analogia da árvore continua perfeita. Se a essência são as raízes, a identidade é o tronco. É a estrutura visível, forte, que mostra para o mundo a força que vem de dentro. É como seus valores, as suas crenças se transformam em ações consistentes, em decisões coerentes, na forma como você se comunica. E como se constrói essa identidade forte? Basicamente, ela se apoia em três grandes pilares. O primeiro é ter uma história integrada. É olhar para a própria jornada com os altos e baixos e transformar tudo em sabedoria. O segundo são os valores inegociáveis. É saber dizer não,
é defender seus princípios mesmo que isso tenha um custo. E o terceiro é um propósito claro, é saber o seu porquê. Esse porquê funciona como uma bússola, guiando todas as ações. E o resultado de um líder com uma identidade bem definida é brutal na cultura da equipe. Pensa na diferença. De um lado, um líder inseguro, sem identidade, cria uma cultura de medo, de controle, onde errar é crime. Do outro, um líder autêntico e seguro de si cria uma cultura de confiança, onde a transparência reina e os erros viram aprendizado. No fim das contas, a cultura da equipe é sempre um espelho da identidade de quem está no comando. O exemplo moderno e incrível disso é o Satya Nadella na Microsoft. Ele assumiu uma empresa gigante, mas que era famosa por uma cultura interna tóxica, de competição agressiva. E ele virou o jogo. Como? Com empatia e mentalidade de crescimento. Mas ele não ficou só no discurso. Ele viveu a mudança, foi vulnerável, agiu com a humanidade. O resultado? A Microsoft não só se reinventou financeiramente, como virou um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar. Então, a gente chega aqui no grande desafio, porque construir essa liderança autêntica não é como terminar um projeto, com começo, meio e fim. É uma escolha diária e muitas vezes corajosa, a escolha de ser real. Então, o que a gente leva de mais importante dessa nossa conversa? Primeiro, liderar é ser antes de fazer. O seu interior define sua ação. Segundo, a cultura de uma equipe é o reflexo da alma do líder. Terceiro, confiança, que é a moeda mais valiosa de todas, nasce da coerência. E por último, mas não menos importante, liderar a partir da sua essência, da sua verdade. Isso não é fácil. É um tremendo ato de coragem. E se a gente pudesse resumir tudo isso numa única frase para colar na parede, seria esta: liderar não é sobre ocupar um espaço no organograma. É sobre ter a coragem de viver a sua própria verdade de forma íntegra todos os dias. E para fechar, fica uma reflexão no ar. A verdade é que o mundo está cansado de máscaras, de personagens corporativos. A gente busca o que é real. E diante disso, a escolha se torna clara e inevitável para cada um de nós. Que tipo de líder a gente escolhe ser?